deputado, desculpa a insistência aqui, é no papel institucional que ele, como presidente argentino, deve cumprir nos países que visita, que, por exemplo, o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, cumpriu nos países que ele visitou enquanto chefe do Estado brasileiro. Ele esteve em outros eventos internacionais, se encontrou com Alberto Fernandes, tiveram até conversas amistosas, brincaram que a rivalidade entre Brasil e Argentina deveria ficar restrita ao futebol, não deveria comprometer a relação entre os dois países. É nesse sentido que eu pergunto ao senhor se não há nenhum temor de que as declarações de Javier Milei no território brasileiro, no que ele falar na Argentina, para as entrevistas à imprensa argentina, ele está no direito dele. Mas ao visitar o território de um outro país, fazer frases fortes, colocações, sem entrar no mérito do que elas querem dizer, mas se isso não é uma quebra de protocolo para um chefe de Estado. Olha, realmente, protocolar pode até não ser. Mas antes de mais nada, a gente vai concordar então que o Bolsonaro é um estadista, né? Tinha um bom relacionamento com vários presidentes, independentemente de serem de esquerda ou de direita. Mas, por exemplo, durante o governo Bolsonaro, o presidente de Portugal veio ao Brasil e visitou Lula da Silva. Eu não vi uma repercussão grande, né, em termos aí de imprensa ou rede social para criticar tanto assim o presidente de Portugal. Porque ele não falou nada em relação ao presidente Bolsonaro. Mas ele visitou um país onde o presidente, né, não foi recepcionado, ele é um chefe de Estado, deveria ter a mesma conduta. Você mesmo, Yuri, acaba de mudar a sua argumentação. Não. Então eu entendi errado, porque o que parece, Javier Milei deveria vir ao Brasil e visitar o chefe de Estado brasileiro. Isso não ocorreu quando o presidente de Portugal veio ao Brasil. Não, minha questão é a depender, como o senhor disse, conhecendo Javier Milei, ele vai falar as verdades que ele acredita, que o senhor acredita, que milhões de brasileiros acreditam. Não estou entrando neste mérito. A minha questão, o senhor mencionou o presidente de Portugal, mas ele esteve com o presidente Jair Bolsonaro. Era uma solenidade oficial, estiveram juntos. Mas estiveram. E não houve nenhuma fala do presidente de Portugal agressiva, hostil ao presidente Bolsonaro. É nesta questão protocolar que eu estou fazendo a pergunta. Mas o senhor acha que isso não é... Meu ponto é o seguinte, independentemente de ser considerada ofensiva ou não, é uma fala verdadeira. O presidente Javier Milei foi perguntado, ele respondeu uma pergunta e não faltou com a verdade. Não tem como você falar para mim, olha, o círculo é quadrado. Isso daí é faltar com a verdade. E o Milei certamente ele não vai fazer. É por isso que eu falo, ele vai pisar fora do politicamente correto? Com certeza. Ele talvez não vá seguir o protocolo? Provavelmente não. Mas isso é uma característica dele. Não pode o Lula tomar, né, uma ofensa que ele possa entender ser uma ofensa pessoal para ele e querer se vingar utilizando da máquina estatal. Ou será que todo mundo que disser que o Lula foi condenado por corrupção e lavagem de capitais vai ter que sofrer o peso da mão do Estado em cima dele? Eu acho que não é por aí e não é assim que o estadista deve agir.